Se você puder, comigo, abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes. Deus abençoe os nossos irmãos internautas que estão aí nos acompanhando nas redes sociais. Deus abençoe. Deus tem uma palavra para o seu coração. Juízes, gente, capítulo de número 11. Vamos ficar com o versículo de número 1. Juízes 11, verso de número 1. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 11, verso de número 1. Eu vou ler aqui, e se você puder, colocar para mim na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Juízes 11, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, Jefité, o gileadita, homem poderoso e valente, porém filho de uma prostituta. Se você puder, repita comigo da mesma forma. Diga comigo, diga Jefité. Não está fraco, diga Jefité. Poderoso e valente, porém filho de uma prostituta. Diga de novo, diga Jefité. Poderoso e valente, porém filho de uma prostituta. Se você puder, levante as duas mãos bem alto assim, mais alto, mais alto, mais alto. Diga comigo, diga Deus. Está fraco, diga forte, diga Deus. Eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, diga o seu porém. Não, está fraco, gente. Diga o seu porém será transformado em honra. Dá para dizer de novo? Diga o seu porém será transformado em honra. Aplauda, 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 aplauda mais forte se você puder. Queridos, preste muita atenção. Juízes tem uma lista de 14 pessoas que Deus levanta para livrar Israel num tempo de grande adversidade. Se a gente for resumir o livro de Juízes, ele repete a história em todos os capítulos. É mais ou menos assim: um povo que peca, um Deus que levanta perseguidores para trazer o povo para o altar. Era Deus quem fortalecia os inimigos, um povo que ora e um Deus que estabelece juízes. O livro todo é exatamente isso. O povo peca, Deus fortalece os inimigos, o povo ora, Deus traz um libertador. Capítulo de número 11 destaca aqui alguém que tem um comportamento de vida muito semelhante ao meu e ao seu. Essa noite, diante desse texto, Deus trouxe algumas revelações ao meu coração e eu queria compartilhar com você, porque o capítulo de número 11 vai revelar a humanidade, a fragilidade, a sensibilidade do protagonista deste capítulo, que seu nome é Jefité. Para quem não sabe, Jefité, na tradução, o nome dele significa aquele a quem Deus não se esquece, ou aquele a quem Deus irá livrá-lo. Essa noite eu quero acreditar que eu não estou pregando para quem se acha a melhor bolacha do pacote. Eu não estou pregando para quem não tem traumas e nem problemas, para quem não tem dúvidas e nem tampouco passou ou nunca passou por uma adversidade. Eu estou pregando para pessoas que são iguais ou similares a Jefité. E a história de Jefité, ela nos constrange, porque ela nos traz aqui as primeiras pistas acerca da sua vida. Eu quero resumir para que você entenda o que o céu tem a nos dizer. Esse rapaz, ele é filho de um homem mais rico que nasceu na região da Transjordânia.
a região da Transjordânia, ficava duas tribos importantes, a tribo de Gade e a tribo de Manassés. E naquela região se fabricava um produto que era muito conhecido no Oriente Antigo, era bálsamo. E a Bíblia vai nos falar que quem trabalhava com esse produto era um homem que se chamava Gileade. Gileade se tornou uma figura tão poderosa, um homem de projeção social, tão aplaudido e tão respeitado, que a cidade passa a receber o seu nome. Imagine o grau de importância dessa figura. Eu não estou falando para vocês de qualquer pessoa, eu estou falando de um homem que transportava, importava, trabalhava com um dos melhores produtos daqueles dias, assim como Gálbano, Onincha e Estoraque, tantos outros perfumes. O bálsamo também era um incenso muito caro e procurado naqueles dias. O bálsamo também era um produto de tão grande relevância que, dermatologicamente testado naqueles dias, servia para curar qualquer enfermidade que tivesse na pele. Quem sofresse de algum problema na pele, o bálsamo era um dos remédios que podia resolver problemas desta origem. E agora, este homem chamado Gileade, ele que possui, digamos, uma empresa de bálsamo, o mais respeitado, digamos que uma das maiores autoridades desta cidade, agora cai em um erro. Ele incorre em um problema familiar. A Bíblia vai nos falar que ele deitou-se com uma prostituta. Provavelmente essa prostituta não era hebreia, essa prostituta era uma mulher de uma outra nação, e ela se deita com ele. E a Bíblia diz que esse ato, essa conjunção carnal, nasce um menino. E aí esse rapaz, Gileade, agora, quando vê em seus braços uma criança, nascido das mãos de uma prostituta, que logo ela não fica na sua vida normal, voltando à sociedade, uma mulher que tem tudo para recuperar e voltar, porque agora é mãe, ela prefere continuar na vida da prostituição. Ela pega o menino e leva o menino para as mãos de seu pai. Agora Gileade assume a responsabilidade, mesmo errando, ele assumiu a responsabilidade de ser o pai da criança. Mas este homem chamado Gileade constitui família, ele casado, agora logo vem outros filhos, e ele se casa com uma mulher que não era como a prostituta, era uma mulher donzela, que deu a ele filhos, e essa família vai começando a crescer de forma conturbada, porque o primeiro menino que nasce de Gileade é chamado o filho da prostituta. Eu pensei sobre esse texto no capítulo de número 11, e eu quero pensar com vocês aqui algumas verdades que Deus coloca em meu coração, porque Jefité, ele traz para nós um ponto de esperança dentro de um cenário que ele vive. Segundo a tradição, segundo a lei, segundo a Bíblia, um primogênito que representa esta família, nesta condição, na condição do primeiro da casa, ele tem as melhores regalias. A Bíblia diz que o primogênito, ele tinha direito de se assentar perto do pai, era aquele quem representava a família diante de Deus, na sucessão dos negócios, era aquele quem era aplaudido ao entrar e ao sair, era aquele que tinha como também responsabilidade diante dos irmãos mais novos, cuidar deles, a ponto que você deva se lembrar de um texto de José, aquele chamado José do Egito, aquele filho caçula de Jacó. A Bíblia diz que ele recebeu de seu pai uma túnica colorida, o que causou inveja diante dos seus irmãos. Se você não sabe, túnica colorida não era coisa para um caçula receber, túnica colorida era coisa para primogênito. Eu estou falando para vocês aqui de um cara que tem tudo para ser honrado diante da casa. Ele tem direito à túnica colorida,
ele tem direito a se assentar na mesa do lado do pai, ele tem direito de ser aplaudido e respeitado até pelo próprio Deus na condição de sacerdote da casa, na sucessão dos bens. No inventário, quando era feito a divisão dos bens, o primogênito tinha mais de 50% da herança. Eu não estou falando de qualquer pessoa, mas um porém muda tudo. Um porém faz toda a diferença. Imaginem vocês como esta casa já está dividida, porque os meios irmãos de Jefité nasceram de uma donzela virgem, como tradicionalmente na cultura judaica era assim. O homem ia até a casa do pai, pedia a menina em casamento, levava ali um dote e ele trazia para o seu regaço. Essa moça agora se tornava sua esposa e a família assim crescia sucessivamente. Mas o primogênito não tem essa história, e esta circunstância vai se fechando para Jefité, porque os mais novos estão olhando para o primogênito, e o histórico do primogênito não é o dos melhores possíveis, porque o histórico do primogênito fala sobre um começo de derrota. Alguém por certo pudesse perguntar: de quem ele é filho mesmo? Esse aí é o primogênito de papai. Esse aí é o que vai assumir os negócios da casa. Esse aí é o que vai assumir a fábrica de bálsamo. Esse aí é o que recebe a túnica colorida. Esse aí é o que se assenta na mesa do lado do pai. Porém, é filho da prostituta. E ser filho da prostituta quebra tudo. Ser filho da prostituta cai tudo por terra diante daquilo que ele, Jefité, esperava ser. Na verdade, um porém sempre fará como que uma grande montanha diante do nosso propósito para tentar nos barrar. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm potenciais na vida, só que você carrega um porém. E eu devo dizer para você que alguns poréns que nós carregamos, como o porém de Jefité, por mais que eles sejam para nós como um pesadelo, Deus não vai tirar. Você não vai conseguir tirar esse porém do seu caminho fazendo campanha. Você não vai conseguir tirar esse porém do seu caminho vindo para o culto Hope. Você pode orar, você pode ir para o monte, você pode fazer qualquer atividade espiritual, mas existem guerras que Deus não vai pôr a mão. Você olha para a Bíblia e você vai ver que o poder a Deus pertence. Ele é altíssimo, soberano, dominador, tem o controle de todas as coisas, mas existem coisas que Deus não vai pôr a mão. Por quê? Porque estes poréns apresentados aqui, que eu falo a vocês, são na verdade instrumentos de Deus, quando não tirados, para Ele manifestar a sua glória. Porque Ele não manifesta a sua glória na grandeza humana, Ele não manifesta a sua glória na minha grande possibilidade. A glória de Deus se manifesta quando a minha fraqueza é gritante. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado, e se você pudesse, declarasse para esta pessoa, diga para ele, diga: se você trouxe, não está fraco, diga forte, diga: se você trouxe um porém, diga: se você trouxe uma fraqueza, se você trouxe algo que lhe é traumático, diga: se Deus ainda não fez um milagre, é porque Ele está utilizando este porém para ser glorificado nele. Ei, diga para quem está do teu lado, diga: entre você, não está fraco, diga: entre você e a sua vitória sempre existirá um porém. Não está fraco, diga: entre você e a sua vitória sempre existirá um porém. Ei, deixa eu dizer para você, tem coisas que Deus não vai tirar. Eu quero que você entenda isso. Paulo tinha um espinho na carne, e ele disse 3 vezes, quantas vezes?
Ah não, vocês não estão aqui. Quantas vezes? 3 vezes eu orei pedindo a Deus para que tirasse. Era um porém a saber qual era? Um espírito enviado que o esbofeteava e o envergonhava. E ele disse: eu orei e o Senhor não retirou. Diga para quem está do teu lado, diga: se Deus não retirou. Não está fraco, diga forte, diga: se Deus não retirou esse porém, que é a sua vergonha, é porque a glória dele vai se manifestar. Diga: nenhum porém poderá te deixar no chão. Diga: esse porém está na rota da colisão de uma vitória. Será que tem alguém aqui que consegue entender essa palavra? Entre você e a sua vitória sempre existirá um porém. Quais são esses poréns? Traumas do passado. Imaginem vocês como é que está Jefité. Jefité está diante de uma família que lhe acusa, seus meios irmãos. Eu estou falando para vocês de um cara que tem tudo com relação à herança. Ele tem tudo. Ele é valente, ele é valoroso. Se você não sabe, a história conta que um rapaz como esse, sendo primogênito, o pai o preparava civicamente. Ele era preparado tanto nas leis, ele também era preparado de maneira forte na batalha para defender a sua família, porque na falta de seu pai, ele quem sucederia a sua casa. Ele tem tudo para ser o cara, mas ele carrega consigo um porém. E a grande questão, ouça isso, a grande questão é que na língua portuguesa, nós aqui que estamos na América, mas somos brasileiros, sabemos que na língua portuguesa existem algumas conjunções verbais coordenadas, sindéticas, adversativas, que são algumas palavrinhas que a gente coloca na frente de uma frase positiva. Quando você anexa elas na frase, muda todo o sentido. Olha como é que o texto fala: ele era valente, muito bem. Ele era valoroso, muito bem. Vírgula, olha a conjunção. Porém, era o quê? Porém, filho da prostituta. Tudo ia bem, mas ser filho da prostituta, caía tudo que era positivo contra ele. Você já percebeu que as pessoas são preconceituosas a esse ponto? Você pode fazer certo a vida toda, você pode ser o melhor amigo, você pode ser o melhor pai, você pode ser o melhor levita, você pode ser o melhor pastor. O dia que você errar isso aqui, as pessoas tendem a esquecer tudo de bom que você fez, e elas miram no seu problema. E alguém olha e diz assim: é bênção, mas porém, é pastor, mas porém, é um grande empresário, mas porém, porque as pessoas têm dificuldade de aplaudir a habilidade, e elas são peritas em falar de defeitos. Ei, vou repetir porque eu não vim brincar, eu vim aqui como profeta. As pessoas, elas são peritas em criticar defeito do que aplaudir a habilidade. Mas eu queria que você sacudisse quem está do teu lado e dissesse para ele, diga: eu não sou irmão de Jefité. Diga para ele, diga para ela, diga: eu não sou irmão de Jefité. Eu não gosto de criticar defeito, eu gosto de aplaudir habilidade. Diga para quem está do teu lado aí, ei, diga para ele, diga para ela, diga: todo mundo que tem um defeito também possui habilidade. Ah não, eu quero que você fale isso para quem está do teu lado. Diga para ele, diga: todo mundo que tem defeito também tem habilidade. Para de criticar, dê mais
demasiadamente. Está na hora de você olhar as qualidades. Para de colocar o defeito antes da qualidade. Deus está te dizendo: eu não te chamei para ser irmão de Jefité, eu te chamei para sarar. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, gente. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Oh, glória, aleluia. Mas essa situação vai ficando desgastante dentro da casa. Por quê? Porque os irmãos de Jefité não gastam tempo aplaudindo as habilidades, mas eles gastam tempo apontando o defeito. Eles apontam o defeito de Jefité. Quer ver uma coisa? Você tem um filho, e aí você pega esse menino, matricula ele na escola. Esse menino matriculado na escola vai o ano todo, e no final do ano, reunião de pais e mestres. Ao chegar lá, quando você chega na reunião, o professor ou o diretor chama você para dizer: seu filho é fantástico, não faltou uma aula esse ano, ele se socializa com todo mundo, sempre traz a lancheira e divide alguma coisa com os amigos, é craque no futebol, porém só tira nota ruim. Parece que tudo que foi falado positivo cai por terra, e aquilo que entrou como informação para você, na sua mente, só foi a crítica do defeito. Eu posso pensar nesse texto, olhando para Jefité e percebendo algo fantástico aqui, porque dentro desse cenário, vocês precisam entender que a cidade de Gileade era a cidade do bálsamo. Logo, se é a cidade do bálsamo, ela produz um produto que cura. Olhe para cá, ela produz um produto que cura. O pai dele vendia um produto que curava. Os irmãos deles trabalhavam numa empresa, digamos assim, que trabalha com um produto que cura. Mas o lugar que cura está matando. Nós não podemos ser irmãos de Jefité. Nós não podemos ser irmãos de Jefité, porque nós não fomos chamados para matar quem tem, porém nós fomos chamados para recuperar quem possui habilidades. Olha para quem está do teu lado aí. Eu quero que você olhe para ele, olhe para ela e veja se ele tem cara de irmão de Jefité, ou se ele tem cara de alguém que tem o comportamento do bom samaritano. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, diga: eu não estou do lado de um irmão de Jefité, eu estou do lado de alguém que traz óleo, de alguém que traz vinho e de alguém que pode me ajudar. Sacode quem está do teu lado e diga: se depender de mim, diga aí, eu não vou te matar. Se depender de mim, eu vou até as últimas consequências para te ajudar. Ah não, eu queria que você fosse comigo. Oh glória, mas vejam só, o porém gera rejeição, porque essa situação dentro de casa vai ficando desgastante. Imaginem vocês como é que está esse ambiente, pastor Marcelo. Essa situação está desgastante. De manhã, de tarde, no café, nas reuniões de família, os mais novos estão olhando para o mais velho e estão jogando na cara dele o porém. Esqueceram as habilidades e estão metendo o dedo no defeito, ao ponto de rejeitá-lo. Ele é levado à rejeição. Mas eu glorifiquei a Deus aqui, porque uma verdade precisa ser lembrada para nós: rejeição sempre estará
no caminho de quem tem chamada. Diga para quem está do teu lado aí, diga: o que aprova você. Ah não, está fraco, eu preciso de você aqui. Diga: o que aprova você, o que autentica você naquilo que você foi chamado, não é aceitação. Em primeiro lugar vem a rejeição. É só você olhar para o ministério do povo na Bíblia. Ei, primeiro vem a rejeição. Eu tenho muito medo de quem logo vem sendo tratado a pão de ló, porque às vezes pode ser algum conchavo, porque a chamada verdadeira, ela logo é marcada não com pão de ló, ela é marcada com feridas. Um grande escritor disse que Deus não pode usar alguém sem antes provocar nesse indivíduo feridas profundas. E eu preciso dizer para pessoas que estão aqui, que estão se sentindo rejeitadas pela casa que tem, pela família que tem, pelo carro que tem, pelo estudo que tem, estão rejeitando você pelos seus defeitos, pelos seus pormenores. Eu tenho algo para te dizer: não se deprima, porque rejeição é a confirmação de que lá na frente vai ter que ter aceitação. Diga para quem está do teu lado, pega na mão de quem está do teu lado, diga: primeiro rejeita, para depois terem que aceitar. Primeiro fala mal, para depois ter que falar bem. Primeiro tacam pedra, para depois terem que abraçar. Esse povo é pentecostal, tá? Você me enganou, tá? Aleluia! Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga: se te rejeitaram. Ah não, gente, vocês estão muito... Diga forte, diga: se te rejeitaram. Diga: é sinal da confirmação do propósito. Diga: falaram mal. Diga: meteram pedra, jogaram você contra a parede. Diga: você não está fora da rota, você está no caminho do propósito. E eu tenho um negócio para te dizer: eles que se cuidem, porque eles vão conhecer o que é que você carrega. Eles vão conhecer. Vem no glória comigo, vem. Vem no glória comigo. Diga para quem está do teu lado, diga: se não der glória é irmão de Jefité. Toca nele aí, diga: se não der glória é irmão de Jefité. Irmão de Jefité que amarra culto. Irmão de Jefité que não adora, mas quem adora quebra protocolo. Quem adora... Deixa eu dizer para vocês, Jefité se sentiu tão acuado. O cara é bom, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que ele é valente. Repita comigo, diga: valente. Está fraco, vocês não estão aqui, diga forte, diga: valente, valoroso. Ele é bom, só que os irmãos dele o criticaram tanto que o obrigaram, após o falecimento de seu pai, que ele fosse embora. Obrigaram ele a mudar de geografia. Jefité não sabe lidar com essa rejeição. A única coisa que ele encontra é a fuga para fugir da presença dos seus irmãos. E na fuga ele vai procurar um lugar que é a cara dele.
ele sai de Gileade, porque Gileade é a cidade dos perfeitos, Gileade é a cidade do bálsamo, Gileade é a cidade das pessoas empreendedoras. Para onde é que ele pode ir? A Bíblia diz que ele procura uma cidade, e essa cidade se chama Tobi, fica a alguns quilômetros de Gileade, e ele vai para lá. Ele vai sofrer a amargura. Na verdade, ele procura uma geografia em que as pessoas pareçam com ele, a história das pessoas se identifique com a dele, porque ele está fora do seu habitat. E Deus é incrível, porque o texto diz que esse cara vai procurar Tobi, e Tobi é uma cidade totalmente diferente do que era Gileade. Enquanto Gileade era a cidade de um empreendedor, de um homem que trabalhava com bálsamo, de homens que estavam na carreira para serem empreendedores na cidade do bálsamo, Tobi, a Bíblia diz que era a cidade de homens maus. Lá morava prostituta, lá morava ladrões. E quando Jefité olhou para a história dessas pessoas, ele se identificou. Ele não queria ter nascido de uma prostituta, mas infelizmente ele nasceu. Tem coisa que a gente não pode brecar na vida. Por exemplo, eu tenho o nome Gilmar. Quando eu recebi, eu não tinha como mudar, já me deram. Eu podia ser Diego, Paulo, Pedro, qualquer outro nome. Tem coisa que a gente não tem como mudar. Tem coisa que se a gente pudesse voltar, a gente voltava, mas tem coisa que é irreversível. Tem dois tipos de prova, tem aquela que tu procura e tem aquela que colocam você. Não foi Jefité que procurou. Ele está colhendo uma semeadura que o pai dele plantou. E para isso a gente precisa aprender que nestes momentos dos nossos traumas, das nossas guerras e das nossas adversidades, o que chamamos de poréns, quem Deus coloca ao nosso lado para nos tratar, segura aí, não são os melhores. Nem sempre os melhores resolvem os nossos poréns. Tem hora que Deus nos coloca entre os piores. Davi na caverna de Adulão foi para ficar do lado de quem? Dos melhores? Dos endividados. Moisés, diante de grande perseguição, foi ficar do lado de quem? De pessoas angustiadas. Jesus esteve do lado de gente com índole difícil para cumprir seu ministério. Como é que tu cumpre teu ministério do lado de um ladrão? Diga para quem está do teu lado, diga: nem sempre os melhores ficarão à sua volta. Diga: isso prova que até no meio dos piores, Deus mostra que você pode ir até no fundo do poço, mas você não ficará pior do que está, porque os piores servem de lição para melhorar você. Olha para cá, isso aqui é fantástico. Olhe para cá. Jefité sentou-se com prostituta, sentou-se com ladrão, mas não virou ladrão, não virou prostituto, porque quando você carrega uma promessa, você pode andar com ladrão, mas não vira ladrão. Você pode sentar com prostituta, mas não se prostitui. Aliás, ao invés deles te piorarem, você melhora eles.
Não. Eu estou pregando para pessoas aqui que você gostaria. Quem é que não quer sentar do lado de alguém que te cresça? Quem é que não quer estar do lado de alguém que te eleve? Mas tem hora que Deus coloca os piores, e não é para você se tornar igual a eles, é para você melhorar eles, é para você se tornar o padrão, é para você. Ei, a Bíblia diz que Jefité se levantou e se tornou capitão da cidade. Eu estou pregando para pessoas aqui que o cenário que você está não é favorável, as pessoas que te cercam não são as melhores, mas Tobi nos dá uma lição fantástica. Eu olhei para o nome Tobi, e eu já vou chegando aqui para a conclusão, para a gente orar, e eu queria que você pensasse nisso. O nome Tobi tem uma tradução fantástica. O que significa Tobi? Tobi significa frutífero. Se é uma cidade que só tem ladrão, se é uma cidade que só tem prostituta, como é que vai colocar alguém que é nascido de uma prostituta e vai dar certo? Por quê? Porque o propósito de Deus estava exatamente no nome da cidade, fazendo: eu vou colocar ele aí, mesmo com trauma, mesmo carregando, porém ele é valente e valoroso, e ele vai virar a circunstância, porque a graça não está você crescer no lugar onde tudo é favorável, no lugar onde tem alguém para bater a mão nas costas. A graça é você crescer onde tem fofoqueiro, aonde tem mentiroso, aonde tem caluniador, e do nada Deus levantar a sua cabeça e você modificar uma cidade, uma nação, um país. Deus está dizendo para você: você vai dar certo em terra estranha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Cutuca quem está do teu lado, que eu já vou terminar. Oh glória a Deus. Não toque em quem está do teu lado, toca nele, toca nela. Fala para ele, fala para ela, fala: não são os melhores. Diga forte, diga: não são os melhores que estão do teu lado, por causa do porém que você carrega. Diga: te colocaram entre os piores para ver no que vai dar. Diga: mas eles vão se assustar com o tamanho do fruto que você vai dar nesse deserto. Porque não é quem anda com você, não é quem bate nas suas costas, é o Deus que botou a mão na tua cabeça e disse: até no deserto vai dar certo. Fica de pé glorificando, fica de pé glorificando. Eu vou terminar, mas eu preciso finalizar com você pensando aqui. Olha para cá. Esse cara que vai para Tobi, perseguido, desestimulado, por causa do porém que ele carrega, ele fica lá aproximadamente 18 anos. Quantos anos? Quantos anos? Ele se torna capitão da cidade. Ele se torna o quê? Não foram os melhores que valorizaram ele. Foram quem? Os piores. Só que Deus tem um cronograma lá no céu. Eu não sei se é um livro, se é um computador, mas na agenda dele lá tem algo que se chama dia da visitação. Diga forte comigo, diga dia. Tá fraco, diga forte, diga dia da visitação. Dá um toque em quem está do teu lado, diga: vai chegar para você. Nesse dia da visitação, a Bíblia diz que Deus mandou os amonitas entrarem em Gileade. Entraram em Gileade, e aqueles que se achavam a bolacha do pacote, porque não tinha defeito, não tinha porém, porque era um filho de uma mulher que casou virgem, diferente de Jefité, agora
não sabem lutar contra quem está roubando o produto da terra. Sabe quantos anos? 18. E quem não era nada, que carregavam, porém, está em terra estranha entre os piores como capitão. E aí os que se achavam a bolachinha do pacote, um olhou para o outro e disse: até quando nós vamos ficar dando o nosso trigo para eles? Você aguenta? Não. E você? Também não. Quem nós vamos chamar para guerrear contra eles, para nós vencer? Um cutucou o outro e disse assim: só tem um. Só tem um. Aí um olhou para o outro e disse: quem? O filho da prostituta. Pega na mão dele aqui, vem cá, pega aqui na minha mão, pega aqui na minha mão. Diga para ele, diga para ela, diga para ele, diga: eles falam muito de você. Diga, mas no fundo eles sabem que mesmo com defeito, mesmo com porém, só você derruba o inimigo. Só você derruba o inimigo. Só você derruba o inimigo. Eu queria que você desse um pulo desse lugar e dissesse: o meu porém. Olha para cá que eu já vou finalizar. Mas eu preciso terminar isso aqui, porque está queimando meu coração. Aguenta mais um minutinho aí. Eu já passei, mas aguenta aí. Está muito bom aqui. Escute. Eles disseram: e agora o que a gente vai fazer? Ah não, chama o cara. O cara é filho da prostituta, mas ninguém luta como ele. Aí foram lá, na casa de Jefité, ó. Abriram a porta, Jefité de manhã olhou para eles. Vieram fazer o quê? Viemos te pedir um negócio. O quê? Luta por nós, porque mesmo tu sendo filho da prostituta, ninguém luta como tu. Eu não sou mineiro não, mas tem algum mineiro aqui? Tem algum mineiro? Os Estados Unidos não tem americano não, gente, só tem mineiro. Olha pra cá. Os mineiros têm um adágio que é fantástico, que diz assim, ó: de vez em quando você fica com a faca e o pronto. Tem hora que Deus faz assim com a gente, coloca a gente numa situação de bênção que nos proporciona a faca e o queijo. Agora quem tinha saído enxotado estava com o quê? A faca e o queijo. Jefité olhou para eles e disse: vocês me mandaram embora porque eu não sou digno, sou filho da prostituta, e agora vocês querem que euzinho aqui seja o libertador de vocês? Aqui não. Se fosse em outros dias ia dizer: que show da Xuxa é esse? E palhaçada é essa? Aqui não. Vocês querem aqui? Aqui não. Aí Jefité disse: se vocês batem em minha porta julgando que eu sou o único capaz de vencer a guerra, nós vamos jurar perante a lei de Deus, e agora quem vai ditar as regras desse jogo sou eu. Aí eles disseram, porque eles estavam na dependência de Jefité, porque só Jefité mesmo com porém sabia lutar. Aí eles disseram: o que tu pedir, a gente assina embaixo. Jefité olhou para eles e disse: já que, falando em miúdos aqui, que a faca e o queijo está na minha mão, só vou se for para ser juiz. Ah não, gente. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga, segura na mão dele que a gente já vai orar. Segura na mão dele, diga para ele: está entendendo? Porque que o porém não pode sair? Não está fraco, diga: está entendendo? Porque essa marca negativa não pode sair agora. Diga: porque ela será usada para uma utilização, ela será usada
para uma exaltação de Deus na sua vida. Ei, eu vou terminar agora e você dá um glória bem alto. O mesmo texto que começa dizendo: ora, Jefité, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Eu devo dizer para você que o porém é uma conjunção adversativa. Ele tanto vira para o negativo quanto vira para o positivo. O texto que começou e termina de forma negativa vai agora mudar. Começa assim: Jefité, filho da prostituta, porém juiz de Israel.